Olá, amadas e amados, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Ponto de Cura de hoje. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que o ego fica pirado e te põe maluca e maluco, que é ataque e defesa. E muitas vezes durante o seu dia ou já durante a sua vida você se sentiu atacada? Quantas vezes? E eu quero trazer aqui para vocês uma pequena história que uma das participantes da mentoria Leveza trouxe para mim, né? Ela disse que ela estava conversando com uma pessoa pelo WhatsApp, por escrito, não era nem por áudio. Então, para vocês verem como é a nossa interpretação, né? Então, ela estava lá conversando com essa pessoa e essa pessoa escreveu algo e quando ela leu, ela se sentiu atacada. E aí, gente, isso acontece muito. Tá, no WhatsApp é só um exemplo, mas acontece com a gente o tempo inteiro. Então a pessoa diz alguma coisa ou eu vejo alguma coisa e eu me sinto atacada. E no caso dela, ela falou que ela se sentiu atacada, pressionada, injustiçada e várias ideias que surgiram na mente dela. E o que acontece nesses casos, né? Por que muitas vezes a gente se sente atacado? E aí, quando a gente se sente atacado, a gente se defende. E às vezes é muito automático. Se você não tiver muito presente, você não vai perceber. Porque isso é o que a gente aprendeu. A gente aprendeu a viver assim, né? Na defesa. Como que é esse movimento do ego? Então você se sente atacado e aí você começa a se defender e entra numa postura de defesa. O ego usa muito a justificativa. Então no caso dela, né? Ela se sentiu atacada e começou a justificar aquilo para se defender para ela mesma. Não era para outra pessoa. É sempre para mim. E aí, de onde vem esse ataque? De uma interpretação da minha mente. Então, na minha mente vem inúmeros pensamentos de que, nossa, eu sou a vítima, eu sou a injustiçada, eu sou aquela que foi atacada. E aí eu me sinto assim. E com isso eu me defendo, porque eu acredito que eu sou tudo isso. E aí eu vou para uma postura de defesa. Mas, na verdade, não é o que o outro falou que me fez sentir assim. Não é essa situação. E aí, assim, a gente vai para um lugar mais profundo, tá? Porque a gente quer se libertar disso. Então, o que verdadeiramente acontece? O que acontece é essas sensações, elas já estão em mim. Então, aqui a gente vai fazer o movimento de virar a câmera para você. Porque o que o ego quer fazer? Quer culpar o outro. Então, a culpa é do outro, a culpa é dessa situação, a culpa é dessa pessoa. E aí, o que acontece? Esse poder que era meu, eu entrego para o outro, porque a culpa é dele. Ele que me faz se sentir injustiçada. Ele que está me atacando e eu tenho que me defender. Então, o ego projeta isso para fora e você fica preso, concorda? Ele te prende ali nesse lugar, porque se a culpa é fora, eu não tenho poder sobre isso. E aí, eu sou a vítima. Eu sou a injustiçada, eu sou a atacada, eu sou a coitada e eu perdi todo o meu poder.
e eu sou incapaz, e eu sou pequena, e todas essas ideias que fazem parte do ego, que ele quer reforçar para te aprisionar aqui nesse mundo de dor, de sofrimento, de mágoa, né, de infelicidade, de tristeza e de tudo isso. E aí, o que a gente está fazendo aqui é trazendo consciência para você se lembrar do seu poder. É esse movimento de virar a câmera para mim. E aí a gente tem que ter muita coragem para isso, porque você tem que querer muito a sua paz, sabe? Você tem que querer muito sair do vitimismo e do mimimi, do coitadinho. Você tem que querer muito, porque você tem que olhar para o que você acredita sobre você, sobre quem você é. E aí, gente, é esse movimento de que eu viro a câmera para mim e eu percebo que o quê? Isso que eu vejo fora, que parece que a culpa é do outro, só está refletindo o que já está na minha mente. Então, antes é o movimento de inverter a causa e o efeito, percebe? Porque todo o convite do mundo é para que você coloque essa culpa fora e eu perco o meu poder. Se a causa está fora e o convite que eu te faço aqui, e que é o convite que Jesus faz para nós em um curso em milagres, é: volta, olha para sua mente, onde está o seu poder. É você entender e ter muita coragem e humildade de quê? De perceber assim: se eu tô acreditando que essa pessoa me ataca e eu me sinto injustiçada, é porque isso já tá em mim. E ela só tá refletindo. Então é eu virar essa câmera e perceber que eu, antes de tudo, eu acredito que eu sou a vítima, que eu sou injustiçada, que eu sou pequena, que eu sou atacável, nem sei se existe essa palavra, que eu sou vulnerável. E por acreditar nisso, o outro reflete isso para mim. E aí acontecem coisas externas que me lembram, que me mostram o que eu já acredito sobre mim. O que tá fora só reflete o que tá na minha mente. E o que eu ainda acredito. Porque aí vamos para um outro jeito, né? Se eu acredito que eu não sou vítima, se eu acredito que eu sou a filha perfeita de Deus e que nada pode abalar isso, qualquer coisa que eu veja, eu não vou me sentir atacada. Porque eu tô aqui para servir a Deus, é Deus que tá comigo. Então nada fora ataca isso. Nada fora tem poder sobre o poder de Deus que tá em mim, percebe? Só que para a gente alcançar esse lugar, é um processo, né? É uma trajetória, é um desfazer de toda essa pequenez que eu acredito que eu sou, de toda a vítima, de toda a injustiça, de todo o mimimi que tem na mente do ego. Então é esse desfazer, esse perdão dessas ideias, é um soltar dessas ideias para que eu consiga alcançar esse lugar da verdade de quem eu sou. E de que eu tô aqui para ser uma testemunha de Deus e de que eu tô aqui focado na minha paz e não em dar realidade para esse mundo de dor, de sofrimento, de raiva, de ataque, percebe? Só que para alcançar esse lugar, eu preciso olhar para o que eu ainda acredito. Então, se ainda existe medo aqui na mente, se ainda existe uma crença de que eu sou pequena, vulnerável, incapaz,
injustiçada, eu preciso olhar para isso, para fazer esse movimento de perdoar e de entregar essas crenças e pedir essa correção da minha mente, para que Jesus, o Espírito Santo, essa força maior, né, Deus, possa corrigir a minha mente e que eu possa enxergar a verdade de quem eu sou. Qual é essa verdade? Que eu sou o Filho de Deus e que eu sou unidade com Ele, que eu sou abençoada, amada, perfeita, abundante. E nesse lugar não existe separação, não existe a vítima, não existe a dor, mas existe o amor de Deus, percebem? É um outro lugar na mente, é um lugar acima do campo de batalha, é um lugar de escolher abandonar essas ideias do ego e querer ouvir e seguir o Espírito Santo, a guiança que vem de Deus para mim, né? Essa voz que fala por Deus em mim. E é todo esse treino, essa prática do perdão para a gente se libertar. Só que para isso, e aí tem todo esse processo que eu falei, e eu quero ler uma parte de um curso em milagres que vai nos ajudar a alcançar esse lugar na mente, que é a lição 135. Se eu me defendo, sou atacado. Quem se defenderia a menos que pensasse que foi atacado, que o ataque foi real e que a sua própria defesa poderia salvá-lo? E nisso está a loucura da defesa, que dá plena realidade a ilusões e depois tenta lidar com elas como se fossem reais. Acrescenta ilusões às ilusões, assim fazendo com que a correção seja duplamente difícil. É isso que fazes quando tentas planejar o futuro, ativar o passado ou organizar o presente como desejas. Tu operas a partir da crença em que tens que te proteger do que está acontecendo, porque algo ali não pode deixar de conter o que te ameaça. Um senso de ameaça é um reconhecimento de uma fraqueza inerente, uma crença segundo a qual há um perigo que tem o poder de convocar-te para fazer uma defesa apropriada. O mundo está baseado nessa crença insana. E todas as suas estruturas, os seus pensamentos e dúvidas, as suas penalidades e armamentos pesados, as suas definições legais e os seus códigos, a sua ética, os seus líderes e os seus deuses, tudo serve apenas para preservar o senso de ameaça do mundo. Pois ninguém caminha pelo mundo em uma armadura sem que o terror esteja golpeando-lhe o coração. A defesa é assustadora, brota do medo, o qual aumenta a cada vez que uma defesa é feita. Pensas que ela oferece segurança, no entanto, ela fala do medo que se faz real e do terror justificado.
Não é estranho que ao elaborares os teus planos, fortaleceres a tua armadura e apertares as tuas fechaduras, não pares para perguntar a ti mesmo o que estás defendendo e como e contra o quê? Defesas são os planos que empreendes contra a verdade. O seu objetivo é o de selecionar o que aprovas e de ignorar o que consideras incompatível com as tuas crenças a respeito da tua realidade. Mas o que fica é de fato sem significado, pois a tua realidade é a ameaça que as tuas defesas querem atacar, obscurecer, fragmentar e crucificar. Aqui, gente, ele coloca ameaça entre aspas, né? Então ele fala, pois a tua realidade é a ameaça que as tuas defesas querem atacar, obscurecer, fragmentar e crucificar. Agora essa aqui, ó, abram o coração e a mente para ouvir isso aqui. Se abram para que ele nos leve, para que ele te leve nesse lugar que ele vai dizer aqui, ó. O que deixarias de aceitar se apenas soubesses que tudo que acontece, todos os eventos passados, presentes e por vir, são gentilmente planejados por aquele cujo único propósito é o teu bem? Talvez tenhas entendido o seu plano de forma equivocada, pois ele nunca te ofereceria dor. Nossa, uau! Vou ler de novo essa parte, para a gente abrir os nossos ouvidos e ouvir mais uma vez e deixar isso entrar em nós. O que deixarias de aceitar se apenas soubesses que tudo o que acontece, todos os eventos passados, presentes e por vir, são gentilmente planejados por aquele cujo único propósito é o teu bem? Talvez tenhas entendido o seu plano, o plano de Deus, o seu plano, de forma equivocada, pois ele, com E maiúsculo, ele nunca te ofereceria dor. Mas as tuas defesas não te deixaram ver a sua bênção amorosa brilhando em cada passo que jamais deste. Enquanto fazias planos para a morte, ele te conduzia gentilmente para a vida eterna. A tua atual confiança nele é a defesa que promete um futuro imperturbado, sem nenhum traço de pesar e com uma alegria que cresce constantemente, enquanto esta vida vem a ser um instante santo estabelecido no tempo, mas ocupado apenas com a imortalidade. Não deixes que outras defesas, senão a tua atual confiança, dirija o futuro. E esta vida venha a ser um encontro significativo com a verdade que só as tuas defesas poderiam querer ocultar.
Sem defesas, tu vens a ser uma luz que o céu Nossa, gente, tô bem emocionada. Sem defesas. É muito lindo esse curso. Sem defesas, tu vens a ser uma luz que o céu, com gratidão, reconhece como a sua própria luz. Ela te conduzirá pelos caminhos designados para a tua felicidade, de acordo com o antigo plano que começou com o início dos tempos. Os teus seguidores unirão as suas luzes à tua, e ela aumentará até que o mundo seja iluminado com alegria. E os nossos irmãos, com contentamento, deixarão de lado as suas incômodas defesas, que em nada lhes foram úteis e só podiam aterrorizar. Vamos antecipar esse momento hoje, com confiança presente, pois isso faz parte do que foi planejado para nós. Estaremos certos de que tudo o que precisamos nos é dado para nossa realização no dia de hoje. Não vamos planejar como será feito, mas reconhecemos que o fato de nos despojarmos de todas as nossas defesas é tudo que é preciso para que a verdade desponte com certeza sobre as nossas mentes. Se houver planos a serem feitos, eles te serão comunicados. Talvez não sejam os planos que pensavas serem necessários, ou as respostas para os problemas que pensavas estar enfrentando, mas são as respostas para um outro tipo de pergunta, que permanece sem resposta e precisa ser respondida até que a resposta, enfim, venha a ti. Todas as tuas defesas têm tido como objetivo não receber o que receberás hoje. E na luz e na alegria da simples confiança, não poderás deixar de perguntar a ti mesmo por que razão jamais chegaste a pensar que precisavas ser defendido da liberação. O céu nada pede. O céu nada pede. É o inferno que faz exigências extravagantes de sacrifício. Tu não estás desistindo de nada nesses momentos de hoje, quando te apresentas indefeso ao teu Criador, tal como realmente és. Ele lembrou-se de ti. Hoje nos lembraremos dele, pois este é o momento da Páscoa na tua salvação. E tu te erguerás novamente do que parecia ser morte e desesperança. Agora, a luz da esperança renasce em ti, pois agora vens sem defesas para aprender o papel que te compete no plano de Deus.
que pequenos planos ou crenças mágicas ainda podem ter valor quando recebeste a tua função da voz do próprio Deus? Eu sinto da gente parar por aqui e que você realmente possa se abrir para receber isso. É um texto muito profundo, ouçam de novo se vocês sentirem e se permitam. Façam essa experiência, né? Vocês não precisam acreditar em mim, mas tenham uma experiência. Procurem por isso, coloquem na prática. Quando você viver essa experiência de que a sua verdadeira defesa é a confiança presente em Deus, vocês vão verdadeiramente entender isso, né? Quando vocês viverem, tiverem essa experiência e perceber o quanto isso é real, o quanto isso é a verdade, porque a verdade, ela não muda, ela é a verdade. A verdade é sempre verdadeira em todas as situações. Então é isso, amadas e amados. Que a gente possa seguir aí nesse treino de abandonar a defesa, a armadura, o ataque e colocar a nossa atenção na confiança presente, que é isso que realmente nos traz segurança, abundância, plenitude, paz, amor. É nesse lugar. Gratidão, um beijo para vocês, muita paz para nós e até semana que vem.